Deus abençoe a nós. Tá pausando. Bom dia. A gente vai ler hoje 2 Samuel 5, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o seu amor por nós tem nos ajudado a vencer, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos protege, cuida de nós, Senhor, com o teu amor, com a tua paz e com a tua paciência. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia, tá? Hoje é domingo, hoje é dia de cultuar, né? Tem culto agora 9 horas na nossa igreja, tem culto às 5, tem culto às 7. Então hoje é dia de adorar o Senhor. E hoje a gente vai ler finalmente a vitória. A vitória chegou. Glória a Deus. Ô Senhor. A vitória chegou, tá? Mas antes da vitória chegar, tem muita coisa para viver. Então a gente vai ler esse capítulo que é muito rico. Pensa num capítulo rico. E a gente vai aprender muita coisa, tá? Então vamos lá. Eu já comecei a fazer o estudo, tá? Já comecei a embasar o estudo, a segunda parte dele. E logo eu venho mostrar para vocês. Até domingo que vem eu venho mostrar a segunda parte do estudo, tá? Porque precisa de embasamento bíblico. Não pode ser simplesmente achismo. Então, eu trago para vocês até domingo que vem. Nós vamos continuar a ler o capítulo da Bíblia, tá? E aqui em 2 Samuel 5, finalmente Davi vai reinar sobre toda Israel. Então agora é a hora, finalmente, que a vitória para ele chega. Então vamos lá. Davi é feito rei de Israel e de Judá. Ele já é rei de Judá, mas Israel estava com Isbosete, né? Aí morre Isbosete, morre Abner, morre Isbosete. E finalmente morre todo mundo, não há liderança no reino norte, que são as 11 tribos, e Davi continua reinando sobre Judá, que tinha erguido ele em Hebrom. E aí o povo vai falar com ele. Então todas as tribos de Israel, 2 Samuel 5, tá? 2 Samuel 5, 1. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Todo mundo vai. Todo mundo reconhece, todo mundo vê. E disseram: nós pertencemos ao nosso povo que é você, ó rei. Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. Aqui está simplificado, mas no texto pode falar assim: nós somos todos ossos e carne da mesma carne. Ou pode falar: você é sangue do nosso sangue, o nosso sangue é o seu sangue, tá? Em algumas traduções. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles são o mesmo povo, eles realmente têm uma aliança sanguínea, porque todos eles descendem dos filhos de Jacó, as 12 tribos. Porém, isso é assumir que Davi é ungido, é assumir que Deus escolheu Davi. É aceitação, é as pessoas verem que de fato Deus é na vida de Davi, é as pessoas verem que finalmente era ele o escolhido do Senhor para reinar sobre aquele povo. É finalmente a vitória chegando para ele, tá? E a gente vai entender como ele conquistou essa vitória, porque aqui parece, finalmente a vitória chegou. Mas antes da vitória chegar, o tanto de perrengue que esse cara passou não foi brincadeira. Então, no passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. Ou seja, mesmo quando Saul era rei, quem vencia as batalhas era você. O povo está assumindo diante deles que eles sabem que ele é o líder, que ele sempre foi o líder, tá? Que ele sempre governou, mesmo à frente da batalha. Ou seja, o Saul ficava no trono, mas quem ia guerrear era você. Lógico que o Saul guerreava, mas depois de um tempo, quem ficava no trono era Saul e quem ia para a batalha era o Davi. Por que o povo era a favor
do Abner que morreu, porque o Isbosete ficava no trono, mas quem ia lutar era o Abner, quem estava à frente da batalha, tá? Então, ó, nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador de todo o povo. Olha o povo reconhecendo o que Deus disse para Davi, tá? Então, é muito importante que nós saibamos que nós vamos chegar lá. A gente vai, cada um de nós vamos chegar lá, tá? A gente está caminhando para o 100. Cada pessoa aqui está caminhando para os 100 anos. É óbvio que a gente não sabe quantos anos a gente vai ter, né? Ninguém sabe quando vai morrer. Mas a gente espera e caminha para os 100. Então você vai chegar. Como você vai chegar, eu não sei. Como eu vou chegar, eu não sei, mas a gente vai chegar. Até o momento em que a gente morra, até o momento em que a gente vença, até o momento... A gente vai chegar até esse momento. As nossas vitórias virão, mas se a gente não desistir, sabe? Sexta-feira, eu tava tão cansada espiritualmente. Eu tava exausta, espiritualmente. Fisicamente sim, né, porque foi uma semana muito intensa, foi a última vez que o Davi foi para Araçatuba, na quarta, na quinta teve psicóloga aqui, e lá vai nós com as perninhas. Mas ele não vai mais para Araçatuba, né, finalmente ele vai ficar com as terapias somente aqui em Pereira, graças a Deus. Oh, Senhor, vencemos essa etapa foi vencida. As terapias do Davi será aqui, eu terei mais tempo para trabalhar, não vou perder a quarta-feira toda, que eu perdia praticamente a quarta-feira inteira de serviço. Desacelerava, aí eu tinha que voltar ao ritmo de novo na quinta-feira. No meio da semana eu tinha uma quebra de ritmo. Então eu começava a segunda animada, ia terça, aí quarta-feira quebrava. Aí eu tinha que quinta-feira ponhar de novo emoção, animação. Então assim, essa parte já passou. Essa a gente venceu. E enquanto eu estava esperando a vaga sair aqui, ou eu estava atendendo ele aqui, atendendo ele lá, era cansativo, porque eu tinha que atender ele aqui, atender ele lá, atender ele aqui, atender ele lá. Vai para terapia aqui, vai para terapia lá, até ele poder passar por esse processo de ficar só com a terapia aqui. É cansativo, sabe? Vencer processos, né? E a gente vai vencendo de processos. Davi não chegou aqui, nesse ápice, onde todo mundo reconhece ele assim. Foi gradual. Ele estava lá com as ovelhinhas, venceu um urso, venceu um leão. Depois ele foi chamado para ser ungido e aí ele voltou para o pasto. Se ele não tocasse lira, ele tocava lira pro rei, o rei nem sabia quem era ele. Finalmente um dia ele leva lá as coisinhas para os irmãos. Se ele fica, não, o povo de Israel vai vencer esse gigante. Não, ele tem coragem, ele vai para a batalha, ele vence um gigante. Aí finalmente o rei olha para ele, leva ele para o palácio. Ele vai aprender como viver no palácio. E o rei tinha prometido a filha. O rei deu? Não deu. E aí o rei fala assim, tá bom, eu vou dar minha filha para você, só se você guerrear contra 100 homens, trazer 100 prepúcios. Não, é muito difícil vencer. Não, ele vai para a batalha mais uma vez. Vence com 100, traz 200, pega a filha, torna-se genro, consegue uma posição real. Galgando espaço, de pouquinho em pouquinho, vivendo, construindo uma vida. É assim que se constrói. Construindo tijolo por tijolo, põe o tijolinho, faz a base lá, faz todo o alicerce da casa, vai erguendo parede por parede, finalmente chega no teto, tá beleza, a casa tá construída, falta acabamento, falta pintura. Não se constrói uma casa do dia para a noite, não dá. A gente quer finalmente o ápice da gente ter a vitória e a vitória chegar e a gente finalmente comemorar aquele dia esperado, o dia do casamento, o dia da vitória, o dia que o carro maravilhoso tá lá, o dia que a casa tá lá, mas você tem que trabalhar até chegar nisso aí.
Você tem que namorar, você tem que ver se é a pessoa certa, você tem que dar tempo ao tempo. Casa rápido pra você ver se você não se lasca. Casa amanhã, vai lá. Sabe nem quem é a pessoa, põe pra dentro da sua casa, destrói sua vida, destrói a vida dos seus filhos. Não adianta a gente querer tudo num tempo só, que nem, né, nas igrejas acontece muito isso também. Casa em 3 meses, 6 meses, povo doido. Doido, gente, é doido. Quem que é essa pessoa que você tá colocando pra dentro da sua vida? Sabe? Eu vou fazer um empréstimo com a agiota que eu vou finalmente resolver a minha vida. Vai, seu louco, ele vai te matar. Parem de achar que a vitória, ela bum, aconteceu. Ela vai acontecer em 2 semanas. Eu quero emagrecer. Nossa, eu vou emagrecer em 2 semanas. Não vai. É terrível até você chegar no seu peso ideal. É terrível. É terrível fazer dieta. É terrível fazer exercício. É terrível. Tem que passar pelo processo. Os processos é o dia a dia. Eu acordo hoje mesmo não querendo acordar. Trabalha hoje mesmo não querendo trabalhar. Vai lutar, vai para a igreja. Vai orar mesmo não querendo orar. Eu não sinto de orar. Até o pastor de repente não sente. Mas vai, porque precisa. Põe o joelho no chão, faz tua oração, chama Deus, põe um hino e vai fazer porque tem que fazer, porque você sabe, a fé não é sentimento. A gente acha que fé é sentimento, né? Eu sinto. Você sente de trabalhar todo dia? Eu não sei você, eu não sinto essa coragem. Todo dia eu acordo, uau! Aleluia! Quem acorda todo dia parecendo que vai para excursão, né? Nem líder de excursão. Uhul! Vambora! Quem acorda assim? A gente tem altos e baixos na vida, assim como o nosso coração, né? A gente tem altos e baixos, tem dia que a gente tá mal, tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente tá nas nuvens, tem dia que a gente tá assim, que a gente... Se o capeta vir, nós dá de soco nele até dizer chega, mas tem dia, que só dele fazer assim, você... Senhor, tá vendo? Deus tá mexendo comigo. É isso, gente. É continuar, porque o cansaço ele vai vir. O cansaço ele vai chegar. Davi canta salmos, aí beleza. Conseguiu a filha do rei, tá pensando que tá fácil? Não, de repente o rei vira contra ele e vai matar ele. E ele tem um amor de pai por Saul, ele tem um amor de irmão por Jonatas, o amor da vida dele é a Mical até então. O que ele faz? Ele tem que sair corrido. E ele passa fome, tanto é que ele pede os pão, ele come até os pão lá sagrado. Ele passa fome, ele passa sede, ele passa dificuldade, ele fica numa caverna suja, escura, ele dorme no chão, ele fica feito mendigo, ele baba feito doido. Tem salmo dele que ele fala, Deus... Eu não vou dar conta, meus inimigos me perseguem, a minha alma tá cansada. Porque te afliges, ó minha alma, espera em Deus. Tem hora que ele acha que ele não vai dar conta, assim como nós. Mas ele continua, ele não mata Saul, ele não desonra, ele continua. Saul vai morrer um dia, então eu vou continuar. Continua fugido, vai para o meio do inimigo, ele descansa enquanto ele está no meio do inimigo. Ele tem um dia de paz enquanto ele está no meio do inimigo. Israel, olha só, o rei e toda Israel, toda a nação dele, todo mundo que ele ama, todo mundo que é irmão dele, tá contra ele. Você acha que algum soldado vê ele não vai matar ele? Não vai levar ele para Saul? Ele tem que fugir da própria nação. Depois ele tá na nação inimiga, ele tem que ficar com os olhos no gato ou no peixe, porque esse povo pode matar ele a qualquer momento. Quando ele sai para guerrear nas batalhas que ele vai vencer os inimigos ali, ele tem que matar todo mundo com medo do povo e falar pro rei Aques, que o rei Aques é filisteu, ele tá no meio do inimigo, dormindo com o inimigo. Entende? Então, é muita guerra, é muita luta para chegar esse dia. É muita tristeza, é muita dor, é muita angústia, é muito farrapo, é muita miséria, é muito pó. É muita cara no chão, é muito desprezo, é muito... Não é fácil chegar na vitória. Não é fácil chegar
no dia finalmente que você comemora, no dia do casamento. Não é fácil. Não é. Você tem que passar pelo processo, você tem que passar por todas as lutas, você tem que passar por tudo isso. Infelizmente, mas essa é a nossa vida. A gente tem que acordar todo dia e trabalhar mesmo não querendo trabalhar, orando mesmo não querendo orar, cuidando dos filhos. Às vezes, muitas vezes, de saco cheio, cansa. Cansa ser mãe, cansa ser esposa, cansa ser gente, cansa estar vivo, cansa. Até estar vivo às vezes cansa, não cansa? Mas você tem que continuar. Tá cansado? Descansa um dia, 2. Dá um tempo. Ai, não aguento mais ver isso. Deixa. Vai pro serviço, se isola, tenta não ver ninguém, se você puder. Faz o básico do básico, usa aquela bateria que você tem e acabou. E o outro dia é um outro dia. Muitas vezes eu consegui passar, eu já tive dias muito difíceis, nossa, meu Deus. Mas eu consegui passar com bateria até meio-dia. Aí meio-dia eu chorava, né, pra Deus, chorava. Renovava um pouco da bateria e ia até o final do dia. E no outro dia era outro dia, eu nem sabia como eu ia acordar. De repente eu acordava até bem. Eu acordava às vezes assim, muito animada. Uhul, glória a Deus. Ou eu acordava tipo, ai, mais um dia. Pegava a bateria, ia até onde dava. É assim, tá? Então ele finalmente vence. Mas olha o tanto que ele teve, foi uma construção. O dia da virada é um dia, a gente pensa assim, ai meu Deus, como é que vai ser o dia da virada? O dia da virada é um dia simples. Você tem que estar no caminho. Aí de repente alguém te liga, porque alguém falou do teu nome numa conversa e chegou finalmente o seu reconhecimento. Ou então, no dia, você de repente conheceu alguém bacana e depois desse dia nunca mais a vida foi a mesma, né? De repente, o dia você foi promovido, o seu chefe resolveu que você deveria ser promovido, ou finalmente você passou naquela prova do vestibular e vai fazer a faculdade sonhada, ou finalmente chegou o grande dia da sua vitória que você finalmente foi contratado, né? Se formou e foi contratado para aquilo que você queria. Sabe? O dia da vitória é um dia. Um dia. Ele acontece assim. Só que você tem que estar no caminho. Até você chegar nesse dia da vitória, você estava no caminho, construindo, fazendo, nos dias maus. Se por acaso você resolveu desistir, tu não verá. Tu não verá o dia que finalmente a sua sorte vai ser mudada, que finalmente alguém soprou teu nome no lugar certo, que finalmente Deus resolveu te pôr de pé. Se você desistir, você não vai ver esse dia, tá? Então, ó, no passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante de todo e governador de todo o povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles ungiram o rei de Israel. Davi é ungido no pasto, né? No pasto não, na casa dele, com Samuel. Davi é ungido rei de Judá e agora Davi é ungido rei de toda Israel. Davi é ungido 3 vezes. Quer mais confirmação? Tem mais confirmação do Senhor. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e governou e reinou por 40 anos. 30, 40, 50, 60, 70. Até os 70 anos ele vai governar. Governou Judá em Hebrom 7 anos e governou Israel e Judá em Jerusalém, que ele vai conquistar Jerusalém, 33 anos. Então, até ele conseguir ser rei de toda a nação, ele foi rei do um pequeno grupo de pessoas. Ai, você quer tudo. Pega o seu pouco, administra bem o teu pouco, vai fazendo o que dá, como você consegue. Para de querer o mundo inteiro. Aproveita o que você tem na mão. Lembra da botija de azeite? Vai multiplicando com aquele pouco que você tem, até que um dia Deus te coloque sobre o muito. Quem administra bem o pouco, vai saber o que fazer com o muito. O rei Davi e seus soldados foram atacar Jerusalém. Jerusalém estava ali no meio, né?
tinha o reino sul, onde Davi era rei, e tinha todo o reino norte. Ali no meio, se você vê no mapa, Jerusalém está bem no meio, bem no meio. Hebron, onde Davi estava, era o meio, né? Era um pouco do meio para baixo. E Jerusalém estava aqui no meio e o resto da galera todinha para o norte. O que acontece? Jerusalém, ela era dos jebuseus, desde Josué, né? Da conquista de Josué, quando Josué e Caleb chegam lá, mas o povo de Israel. Então, não era governada por nenhuma tribo, era governada pelos jebuseus. E os jebuseus eram o povo inimigo, né? Tava ali com a filiação, tava tudo certinho. Vocês é um povo que cuida da vida de vocês, nós cuidamos da nossa vida, mas ainda assim era o povo inimigo, não era o povo de Deus, não era Israel. Então ele pensa assim, pô, mas tá no meio da galera. Se eu estiver no meio, tanto eu vou para o sul quanto eu vou para o norte, então eu vou poder liderar melhor esse povo. E aí ele resolve atacar Jerusalém. Então, ó, o rei Davi e seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, basta os cegos e os aleijados, rindo, né? Tiraram o caçoário. Tipo assim, a nossa cidade é tão fortificada que até um cego e um aleijado dá conta de deixar vocês aí fora. E aí ele tem uma estratégia, ó. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e passou a ser chamada da cidade de Davi. E a coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi mandou os seus soldados... Davi disse aos soldados, então Davi fala aos soldados: se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados, ou seja, eles chamam os jebuseus de cegos e aleijados. Aqueles pobres cegos e aleijados, ou seja, eles não enxergam um palmo à frente do nariz. Que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel de água. Então, debaixo da cidade de Jerusalém havia vários túneis, que esses túneis levavam água. E a cidade em si de Jerusalém era como se fosse fortaleza, tinha muros, era uma cidade fortificada. Então, eles não vão pela frente, eles vão por baixo, tá? Então, ó, é por isso que eu tanto odeio, então suba pelo túnel de água e os ataque. Então, eles vão por baixo, pelos túneis. E é por isso que se diz, os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Esses cegos e aleijados não é realmente pessoas com deficiência, é pessoas sem visão espiritual. Porque eles achavam que eles não entendiam que Deus, espiritualmente, que era o Deus dos israelitas, daria a vitória. Eles acreditavam nas fortalezas deles, tá? Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então, eles acreditavam que a força do braço era o que comandava tudo. Como a cidade de Jerusalém era fortificada, tinha vários muros, eles pensavam assim, esse povo vai conseguir dar conta de entrar aqui? Vai nada. Eles esqueciam que Deus, que tinha derrubado as muralhas de Jericó, apenas com o grito dos soldados, era o Deus que podia, era o Deus do impossível, era o Deus que conquistava tudo para esse povo. Não era esse povo que lutava, era Deus que lutava adiante desse povo. Então, ó, naquele dia, Davi disse aos soldados, né? Eles estão indo para conquistar Jerusalém. Quem comanda Jerusalém é os jebuseus. Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados. Os jebuseus achavam que qualquer pessoa poderia derrotar os israelitas, tanto cegos quanto aleijados. Tipo assim, vocês são tão fracos que até um cego e aleijado derrota vocês. Mas aqui Davi fala, vocês é que estão cegos e não estão vendo o nosso Deus, que eu tanto odeio. Então suba pelo túnel de água, ou seja, eles foram por baixo, e os ataque. Por isso que se diz que os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Ou seja, gente que não enxerga espiritualmente, gente que está cegada, né? E cego aqui é cego de entendimento, de visão espiritual, tá? Davi ficou morando na fortaleza, então ele fica morando em Jerusalém, e chamou de cidade de Davi. Então, finalmente, Davi está entre o sul, no meio e o norte. Então, ele está comandando todo o povo, ele tem toda
como é que fala? O apoio, ele tem todo o apoio de todo mundo reconhece que Davi é rei. Finalmente chegou a vitória de Davi, depois de muito percalço, né? Depois de muita batalha. E aqui é por isso que a gente tem que continuar batalhando. Então, ó, Davi ficou morando na fortaleza e chamou de cidade de Davi. E em volta ele construiu defesas que iam além do aterro, que ficava no lado leste da cidade até o palácio. Então ele vai fortificando cada vez mais. E Davi ia ficando cada vez mais forte. Por quê? Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Não é por causa da força do braço e dos soldados, é porque Deus estava com ele. O rei Irão, ó, um rei de fora, tá? Então Davi se torna internacional. O rei Irão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, olha a honra. E eles construíram um palácio para Davi. Foi Davi que construiu? Construíram para Davi. Davi é como se ele tivesse ganhado, ele ganhou uma mansão de graça. De graça não, é o cumprimento da vitória de Deus na vida dele. É finalmente a honra dada a ele. Por quê? Porque ele esperou com paciência. Com paciência, mas o quê? Na batalha, na luta, na dor, na fome, na miséria, na injúria, no desprezo, no castigo. Ele esperou. Ele continuou a vida dele, ele não desistiu, ele continuou, até finalmente a vitória chegar. E aí vem a honra, ó, constrói um palácio para ele. E assim Davi entendeu que o Senhor havia confirmado ele como rei em Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir, crescer. Ele foi reconhecido internacionalmente e o rei de fora que construiu o palácio para ele, não foi ele que pediu. Não foi ele que foi atrás. O povo foi atrás dele honrar ele. Não foi ele que foi atrás do povo de Israel. Ó, eu vou atrás de vocês porque eu vou me estabelecer meu reino. Eu vou matar Saul porque eu vou estabelecer meu reino. Não, ele continuou a vida dele. Ele continuou caminhando, como dava. Se escondendo em caverna, comendo comida requentada, né, de manhã. Ele continuou vestindo trapo quando dava. Ele continuou dormindo ao relento. Ele continuou crendo em Deus, orando, jejuando, lendo a palavra. Ele continuou. Mesmo nos dias difíceis, os dias que a gente não tem um pingo de força, se você sentar para orar e você só trazer suspiros, só choro, ainda assim o Espírito Santo, que entende nosso espírito, ele pega os nossos gemidos, ele fala com Deus através de gemidos. Tá? Ele fala, ele entende o que a nossa alma quer dizer e ele traduz a nossa oração para Deus. Então não se engane, não pense que você é nada quando você realmente se sente nada. Você é o que a palavra de Deus disse a teu respeito. Você é amado e vencedor, tá? Então, ó, aí, olha um problema. Davi finalmente é honrado, Davi tá num tempo de vitória, num tempo de maravilha, tá tudo acontecendo, mas um defeito de Davi vai deixar vestígios aqui. E é isso que nós temos que fazer, olhar os nossos defeitos. Qual é o nosso defeito que pode nos levar à queda? Porque é esse defeito que vai levar Davi à queda. Olha só o defeito dele. Depois que saiu da cidade de Hebrom, ele já estava em Jerusalém, estava com um palácio, ele estava tudo certo. Ele tinha quantas esposas? Até então ele tinha 6 esposas, fora as concubinas. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e mais esposas em Jerusalém. E com ela teve mais filhos e filhas, com elas. Qual o problema de Davi? Sexo. Qual o problema de Davi? Fogo. O problema de Davi era esse. Davi queria se apossar, Davi queria. O prazer da carne de Davi gritava. E Davi tinha muitas mulheres, muitas, né? Muito fogo para dar, literalmente. Mas em Números 23, 19, não, peraí, vamos achar o lugar. Aqui, Deuteronômio. Em Deuteronômio 17,
17, Deuteronômio 17, 17, fala assim: ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e ouro. Essa prata e ouro aqui não fala do rei, né? Tá? É outro sentido, é outra história. Está falando do povo de Israel. Mas com Davi descende de Israel e havia uma cultura de que o rei poderia ter muitas mulheres e concubinas, ele segue a cultura. Mas isso não quer dizer que Deus aprova, porque Deus está falando aqui, ó, ele não deveria tomar muitas mulheres porque o seu coração vai desviar. Deus já tinha falado. Essa já é uma lei de Deus, porém o povo na cultura, no prazer deles, fazem o que lhe apraz, ou seja, o que eles querem. E o Davi vai seguindo, e olha o desvio do coração de Davi. Davi já tem um problema com fogo, que é o que vai pôr a casa dele toda abaixo, tá? Com Batseba, ele vai cair por causa do fogo. Então, o que é que nós temos que pode nos deixar cair? É um problema com o tigrinho? Nós temos problema com o jogo? Nós podemos levar a nossa casa à ruína, gastar o dinheiro das nossas contas? O que nós temos? É um problema com comida? É um problema com sexo? É um problema com droga? É com bebida? Toda vez que bebe perde o sentido, né? E pode fazer vergonha, fazer a tua família ser envergonhada? Ou bater na tua esposa, ou agredir alguém? É um problema com falação dos outros, pode se envolver numa contenda grave, e aí pode ser que alguém realmente vá na tua casa te espancar ou matar um filho teu, alguma coisa, porque esse é um problema. Seu problema é com ira, de repente no trânsito você pode xingar alguém e alguém tá armado e te matar. Qual é o teu problema? Porque um pequeno problema, um pequeno desvio de caráter, um pequeno... uma coisa simples, que a gente acha que é simples, pode pôr a nossa casa abaixo. Isso aqui vai destruir os filhos de Davi. Através do pecado dele com Batseba, ele vai destruir todos os filhos da casa dele, vai ser um regaço, ele não vai ter felicidade. E o fato dele estar se ajuntando com um monte de mulher não traz felicidade. Porque você lembra que quando ele sentiu felicidade... Uma das partes que ele fala aqui foi quando ele foi amado como irmão por Jonatas. Ele fala, né? O seu amor é melhor do que de mulheres. Ou seja, mesmo que ele tenha prazer sexual, não tem essa felicidade toda aí. Tá? Ele se sentiu bem quando ele era irmão, quando finalmente trouxe amor para ele. Por quê? Porque ele é rejeitado, ele já tem raiz de rejeição, tanto do pai quanto dos irmãos. Então... Cuidado com aquele seu desvio que parece pequeno, mas que pode pôr toda a sua casa abaixo, toda a sua família abaixo, tá? Então aqui, aí ó, os filhos de Davi, 14, tá? Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, que vai ser o rei, né, depois, que é o filho de Batseba, Ibar, Ilissua, Neguefe, Jafia, Elissama, Eliada e Eliefelite, tá? Aí tem uma última parte aqui que a gente vai ler, que é pequena. Quando Davi derrota os filisteus, tá? Os filisteus, quando eles veem que Davi toma Jerusalém dos jebuseus, os jebuseus até então tava assim... nós te odeia, mas nós não vai lutar contra você, Israel, que Israel estava cercando Jerusalém, né? E os jebuseus tomavam conta ali no meio. Então eles pensam assim, se vocês não virem, nossa cidade é fortificada, nós não vai atrás de vocês não vêm atrás de nós. Mas, direto, os israelitas tinham guerra contra os filisteus, direto, era embate direto. Quando os filisteus falam assim, peraí, o cara já tomou a cidade de Jerusalém dos jebuseus, eles vão vir contra a gente. Então já vamos contra eles, tá? Então eles vão contra eles, ó, contra Davi. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel e estava morando no meio da galera, ó, então quer dizer, um traidor.
e o seu exército, como rei de Israel, o seu exército, o exército dos filisteus, saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, qual é a maior estratégia de Davi? Por que Davi foi rei e finalmente alcançou toda essa bonança? Porque Davi estava sempre falando com Deus. Os salmos é Davi falando com Deus. Olha quanto que Davi na tribulação falava com Deus. E aqui na bonança, Davi também vai falar com Deus. O problema de Davi é que aquele desviozinho dele aqui, ó, em arrumar um monte de mulher, em tomar pra si, em querer fazer sexo com elas, regaçava ele. E vai arregaçar, porque ele vai cobiçar uma mulher casada, Batseba, e vai matar o marido da Batseba. Vai apanhar ele lá na batalha. O problema dele é esse. Esse desviozinho vai arregaçar com ele. Mas por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque o tempo todo ele perguntava as coisas para Deus. É o desejo dele que trai ele. Entendeu? É o desejo da carne dele que vai matar ele. Literalmente vai acabar com ele. Então, ó. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale do Gigante e ocuparam. Davi perguntou a Deus, o Senhor. Ele pergunta para Deus, devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então, Davi foi a Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse, como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor, ó, como ele dá a vitória para quem realmente teve a vitória. Assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Então por que Davi é segundo o coração de Deus? Porque Davi ora, porque Davi pergunta, porque Davi busca a direção de Deus, tá? Nós precisamos buscar a direção de Deus em tudo na nossa vida. Nós precisamos orar. Tem que orar mesmo não querendo. Oração não é sentimento. Eu não quero orar, mas eu sento, eu ajoelho e eu vou orar. Ah, eu vou orar deitado. Pode ser também. Ora do jeito que fecha a porta do teu quarto e vai ter teu momento com Deus, tá? Mas o joelho é reverência, né? Porém, ore do teu jeito, ore com Deus, tá? Vá orar. Então, ó. Como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos. Então eles levam os ídolos. Por quê? Porque os filisteus acreditavam em vários deuses. E eles acreditavam que levando os ídolos na batalha, os ídolos dariam vitória para eles. Quando eles veem que tá ruim, tá guerreando, muitos abandonam. E outro até mesmo não dá tempo nem de levar, porque morre. E os ídolos ficam ali. Então, ó. Ali os filisteus abandonaram os seus ídolos. E Davi e seus soldados o levaram embora. Então, pega os ídolos. Então, os filisteus voltaram para o Vale do Gigante e ocuparam. Só que Davi pega esses ídolos e destrói. Aqui nessa simplificada não tá falando, mas Davi destrói aqueles ídolos, tá? Por quê? Porque nada vai ficar entre mim e Deus. Nada pode ficar entre mim e Deus. Nós devemos destruir os ídolos de madeira, os ídolos de barro, tá? E devemos destruir os ídolos do nosso coração. Nada pode ficar entre mim e o Senhor. Mais uma vez, Davi... Aí, ó, então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e ocuparam. Eles não se dão por vencido. Nós perdemos uma batalha, mas nós vamos para cima de novo. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor e ele respondeu, não os ataque daqui. Dê a volta... Vá até as amoreiras e os ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fiquem atento. Fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Então, a primeira estratégia, às vezes diante de uma batalha, beleza, ela é boa, mas às vezes ela não vai funcionar para tudo. Por exemplo, vamos supor que eu atirei, como Davi, atirou a funda para matar o gigante. Vamos supor que viesse outro gigante, não seria a mesma coisa,
tá? Não quer dizer que a mesma funda ia resolver. Talvez teria que ter uma nova estratégia. Então, se alguma coisa se levantar contra você várias vezes, procure a Deus, porque às vezes a mesma estratégia não vai funcionar, tá? O mesmo antibiótico que mata um vírus, muitas vezes precisa de um antibiótico mais forte. É assim, tá? Então, ó, Deus fala para ele, não ataque pela frente. Atacou pela frente. Eles não desistiram, né? Matou alguns, mas eles não desistiram. Agora vai por trás. Deus dá a estratégia. E aí Deus fala, quando você ouvir passos nas amoreiras, significa que eu já saí para ir. Então, ou seja, quando você vê a minha direção, quando você me ouvir, tá? É muito importante a gente ouvir a Deus. Esteja com os teus ouvidos abertos em oração, ore para que você tenha a capacidade de ouvir a Deus. E como que eu ouço a Deus? Tem muita gente que fala, eu não escuto Deus. Por quê? Por causa da santidade. Quando eu estou em santidade, o que é santidade? Andar na palavra. O que Deus diz a respeito de família? Eu ando. O que Deus diz a respeito do sexo? Eu ando. O que Deus diz a respeito do trabalho? Eu ando. O que Deus diz a respeito da verdade? Eu não minto, eu não falo dos outros. Entendeu? Eu não peco intencionalmente. Eu não estou intencionalmente pecando. Não é que eu não vou pecar, não. Né? Não existe gente perfeita. Mas eu não estou intencionalmente cometendo pecados. Eu estou andando na palavra de Deus. Então eu estou santificada. Tá? Não é ser santo. Ninguém vai ser, não vai dar conta. Mas eu estou santificada porque eu estou obedecendo a Deus. E aí eu tenho muito mais chance de ouvir a Deus. Por quê? Porque Deus se aproxima, tá? Porque Deus fala, porque eu consigo ouvir, tá? Não é que Deus fala o tempo todo, mas por causa do pecado eu não consigo ouvir essa voz. Mas quando eu me santifico, eu me afasto desse pecado intencional, eu consigo ouvir a voz de Deus. Através de fala, através da natureza, através das pessoas, tá? E por aí vai. Então, ó, aí Davi fez o que o Senhor mandou, né? Havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. E aqui acaba o capítulo 5, tá? Então significa que ele alcançou a vitória. Eles recuaram, não matou todo mundo, né? Porque era muita gente, mas eles recuaram, ou seja, aquela batalha foi ganhada e ele continua na cidade fortificada que é Jerusalém, que ele tomou dos jebuseus. A vitória chegou. A vitória chegou e se Davi não tivesse se corrompido com o desejo da própria carne, Davi teria reinado, ó, muito mais. Davi teria um reino feliz. Davi teria felicidade. Porque Davi vai ter o reino, mas Davi não vai ter felicidade, tá? Davi vai ter momentos de alegria, vai ter momentos felizes, mas o final é triste. O final é muito triste de Davi. Tristeza, de ver tristeza da casa dele estar consumida. A filha dele vai ser violentada, a filha dele vai ser violentada por um irmão, incesto, pelo próprio filho dele. O outro filho vai matar esse filho. Depois, um outro filho vai querer tomar o reino dele, vai querer matar ele vai ter que sair fugido. Ou seja, tudo isso por causa do pecado com Batseba. Toda essa destruição por causa desse pecado. Por quê? Porque o que aqui se planta, aqui colhe. Se você plantar, você vai colher. Deus o perdoa, tá? Deus vai perdoar Davi, não vai matar ele. Porque o salário daquele pecado era morrer. Mas Deus não vai deixar ele vivo. Ele vai continuar sendo rei. Mas a casa dele vai ser destruída. Como é que você tem que a tua filha... E pior, ele não vai tomar... Como é que ele vai fazer? Ele vai matar o filho? Ele não vai ter coragem de matar o filho. Vai ter a filha desonrada. A filha desonrada pelo próprio irmão. Então, assim, é muita dor, gente. É muita dor. O pecado, ele traz muita dor, tá? Muita dor, muita destruição, muito regaço. O que a gente planta, a gente colhe. Então, cuidado com seus pequenos desvios. Os nossos pequenos desvios de caráter são o que nos trazem mais amargura na vida, tá? A vitória vem, continua no seu deserto, no seu vale, na sua angústia, na sua dor, continua confiando em Deus, mas continua lutando. Senão você nunca verá o dia que a sua sorte mudará,
tá bom? Deus te abençoe, obrigado por assistir. Tchau, bom dia, prima. Deus abençoe você, tá? Em nome de Jesus. Tchau. Vai à igreja, hein? Hoje é dia de igreja.